O patrimônio cultural em pauta pelos 1080 AM. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. No programa de hoje, eu e o meu colega Diego De Vincenzi vamos continuar a conversar sobre o processo de institucionalização da Faculdade de Medicina da URGS. Diego é licenciado e mestre em História pela URGS e atualmente está fazendo doutorado também aqui na universidade, com temática relacionada à história política do Rio Grande do Sul. Diego, então vamos neste programa detalhar os capítulos em que tu dividiste a tua dissertação, que chama Esculápios em Formação, o processo de institucionalização do ensino médico no Rio Grande do Sul, 1898-1932. No primeiro capítulo, tu fala sobre a relação entre a Faculdade de Medicina e a política. Como a minha hipótese norteadora era de que a medicina era um espaço onde existem vários agentes em busca de legitimação, e utilizando as mais variadas formas, eu quis entender essa relação da medicina com a política, que eu já havia indícios de que essa relação era muito forte e me ajudaria a compreender esse meu problema de pesquisa, que é exatamente essa implantação do ensino médico com a faculdade. Então eu percebi que, apesar de existir um discurso até muito vinculado a trabalhos historiográficos e nos próprios materiais, principalmente, aliás, nos materiais biográficos produzidos pelos próprios médicos, eu notava que lá existia algo que eu deveria contrapor, porque lá sempre colocava essa ideia de que um grupo de abnegados, por suas próprias pernas, sua força de vontade de ferro, acabou levando uma faculdade sozinho, nas costas, digamos assim. Inclusive contra os agentes políticos da época. E através dessa minha primeira pesquisa, eu vi que era exatamente o contrário. O contrário não digo, mas que a questão política se fazia presente de variadas formas. Primeiro, a gente poderia citar os aspectos positivos. A faculdade, por seu sustento financeiro, foi muito importante a relação com as principais figuras políticas da época, tanto a nível municipal como estadual e federal, para arrecadação de recursos, para balizar e sustentar a faculdade na discussão curricular e pedagógica, que isso também era uma grande dor de cabeça para a faculdade, porque o que acontecia? Existiam duas faculdades de medicina oficiais no Brasil, a Faculdade de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, que foram construídas na primeira metade do século XIX. As faculdades, para serem consideradas oficiais, o que era uma faculdade oficial? Uma faculdade oficial era uma faculdade sustentada pelo governo federal e que a sua estrutura pedagógica servia de modelo para todas as outras que quisessem que os seus diplomas fossem aceitos. Ou seja, era uma espécie de obrigatoriedade que tu seguisse o currículo da Faculdade de Direito da Bahia e do Rio de Janeiro para que os diplomas que tu emitisse valessem. E isso era um motivo de grande dor de cabeça para a Faculdade de Medicina, porque aqui se queria fazer o currículo próprio, com as suas especificidades, que os médicos julgavam que eram necessárias. Então, nessa questão, não só a nível dos recursos financeiros, mas na questão de discussão pedagógica e sobre como é que se deveria ser esse ensino médico, foi muito importante a força e a influência de parlamentares gaúchos, vinculados ao PRR, para conseguir vencer essas batalhas, que eram travadas com os centros educacionais do Rio de Janeiro e da Bahia. Por outro lado, a Faculdade de Medicina, a questão da política está bastante entranhada, pelos professores estabeleceram suas conexões políticas, muitos eram vinculados ao Partido Republicano Rio-Grandense. As discussões políticas externas também entravam no seio da instituição e isso ocasionava problemas. Rixas entre professores, discussões que pareciam eminentemente técnicas e acadêmicas, muitas vezes tinham um fundo político por trás, brigas entre grupos de
de alunos que apoiavam um ou outro professor porque sabiam que aquele professor era vinculado a uma ou outra corrente política. Então, a política ela se faz presente em todos esses níveis, desde o nível da relação do discente com o docente, desde a relação da instituição como um todo perante outras instituições educacionais, ela estava extremamente entranhada, né? E esses conflitos apaixonantes da política assim, sempre se fizeram muito presentes, né? No meu segundo capítulo... Isso, pode entrar no meu segundo capítulo, eu estava preocupado mais com as questões internas da Faculdade de Medicina, entender como eram esses mecanismos de recrutamento, como é que um médico se torna professor da Faculdade de Medicina, né? Quais são esses caminhos, como é que funciona esse percurso. E outra coisa, esse percurso ele é iniciado como assim? Porque esse docente da Faculdade de Medicina, ele foi estudante de medicina antes. Quem é esse estudante? Então, de ver todas essas matizes. Foi aí que tu entrasse com as biografias. Exatamente. Nessa questão das biografias, então, eu me centrei em 69 professores da Faculdade de Medicina, os primeiros, desde os primeiros, quando ela foi fundada, até que percorreram, então, essas 3 primeiras décadas do século XX. Então, eu notei que os laços pessoais que eram estabelecidos, principalmente entre os docentes e os primeiros estudantes, era fundamental para que a faculdade gerasse os seus futuros mestres. Então, os alunos estabeleciam uma relação de mestre e discípulo muito forte já com os professores, com que os médicos acabavam preparando seus sucessores. E a questão também dos aspectos técnicos, né? Eu volto novamente à questão assim, não é só ciência, não é só o aspecto técnico que é importante para a gente entender esse ensino médico, não. Então, além da política, a questão da sociabilidade. Assim como a política está entranhada na Faculdade de Medicina, a questão das relações pessoais, dos laços, inclusive afetivos, entre esses agentes, é fundamental para a gente entender como é que esses docentes ascendem, como eles tomam posse na Faculdade de Medicina. Aí eu percebi também que os concursos docentes no início, apesar de existirem nos estatutos, eles eram praticamente inexistentes. Quando os concursos existiam, eram muitas vezes com um candidato único. Quando havia candidatos de fora, geralmente 99% das vezes era um candidato formado na própria Faculdade de Medicina que acabava entrando. Isso não é por acaso. Então, que mostra que esses fortes laços pessoais estabelecidos, e que não eram estabelecidos nem só aqui dentro da Faculdade de Medicina. Isso iniciava, inclusive, nos colégios secundários já. A maioria desses professores, e isso foi importante ver dentro dessa biografia coletiva, né? Mapeei que boa parte deles veio do Colégio Júlio de Castilhos, muitos se conheciam já desde o tempo do ensino secundário, entre outras escolas, mas o Júlio de Castilhos foi a principal. Então, isso já era importante para uma indicação futura. Era aquele meu amigo que eu conheço desde o colégio, e isso faz com que ele entre na congregação da Faculdade de Medicina depois, né? Então, além da questão política, a questão da relação pessoal é outra força que interfere nesse campo da medicina, né? Sempre, com esse mote na minha cabeça, eu sempre fui tentando nortear. Sim, mas não é, a medicina não é só ciência. A medicina, dentro desse ensino médico, dentro dessa formação médica, a questão da ciência e do aspecto técnico, eu creio que não é a única coisa que baliza esse processo, apesar de, no discurso oficial, isso sempre ser colocado, né? Diego, ainda no segundo capítulo, tu escreves que a medicina é um campo de conflito. Qual o teor desses conflitos? A medicina como um campo de conflito, ela está ligada diretamente à dificuldade dos médicos se estabelecerem como as únicas autoridades, ou as autoridades legítimas dentro do campo da medicina. Os médicos, a gente tem que entender o seguinte. Então, o Rio Grande do Sul estava com a sua primeira faculdade de medicina em 1998, vai formar os seus primeiros médicos, mas eles de forma nenhuma dariam conta, primeiro em número, né? A primeira turma foi em 1904. Nem em números eles não dariam conta de atender a toda a população, os médicos formados aqui, mas além disso, e isso eu creio que até não seja a questão principal,
mas os médicos eles tinham que iniciar um processo de autoafirmação perante a população que eles não tinham. Dentro desse momento, no Brasil inteiro, os práticos, os curandeiros populares, as benzedeiras, diversos agentes de cura eram bem mais aceitos pela população do que esses médicos formados, que muitas vezes a população não tinha nenhuma familiaridade de classe social, digamos assim. É um médico que vem de outro espaço, com uma outra cultura, e ele quer me dizer o que fazer para eu melhorar. Isso era uma relação muito difícil. A gente viu em relação à questão da vacinação com Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro. É por aí esse processo, né? A dificuldade da população, o estranhamento, o fosso que se estabelece entre esse agente de cura oficial, digamos assim, esse médico diplomado, e a população que não confia nele por uma série de motivos. Então, a medicina, um grupo de médicos, a partir de um determinado momento, médicos alopatas, que entra essa questão científica também que estava em discussão, as fronteiras são abertas mesmo. Então, hoje nós vemos os médicos até hoje lutando para delimitar bem as suas fronteiras através do seu sindicato, e até hoje esse debate está em discussão. No começo do século XX isso era muito mais forte. Então a homeopatia, por exemplo, que era uma outra arte de curar, digamos assim, muito difundida, e que existiam faculdades próprias para que isso fosse ensinado, elas também entram em choque com essa medicina alopática, que é a medicina ensinada nas faculdades de medicina da Bahia, do Rio de Janeiro, essa formação mais tradicional, digamos assim, né? Com a Faculdade de Medicina de Porto Alegre. Então esse é um outro choque de médicos alopatas com os homeopatas. Então eles discutiam através de tiras nos jornais, dentro da própria Faculdade de Medicina. Então é um campo extremamente minado, assim. Os médicos penavam para estabelecer as suas clientelas, para conseguir espaços dentro os espaços hospitalares também. Existia esse conflito entre várias correntes médicas, que cada um queria ter a sua enfermaria e gerenciar da melhor forma, mas entrava em conflito com outro médico. Então, esse poder, digamos assim, que os médicos têm hoje como uma classe extremamente até corporativista, né, que se defende com unhas e dentes, sempre tentando barrar iniciativas de outros agentes da saúde, isso inicia nessa época, onde há grandes conflitos. Diego, e aí no terceiro capítulo tu trabalhas com o conceito de identidade médica. O que é identidade médica? Pois então, a minha pergunta do terceiro capítulo era procurar compreender as formas de consagração na medicina. Aí eu não estava trabalhando só com a faculdade internamente, mas pensar assim, como um médico consegue ser notável na sua área de atuação? E daí, primeiro aí foi muito importante assim essa questão de biografias, de ver quem está. Para eu saber esses critérios de consagração, eu tenho que saber quem são esses médicos e o que dizem sobre eles para dizer por que eles são notáveis. Então, esses livros biográficos, autobiográficos, livros sobre a história da medicina foram bem importantes. Assim, ver o que esses agentes da medicina falam sobre eles mesmos e quem eles indicam, né, quem eles dizem, né, acabam expressando que são os seus verdadeiros representantes, os seus representantes mais qualificados. Né? E nesse percurso, então, eu acabei percebendo um conjunto de definições a respeito do que é ser médico, a respeito do que é a medicina, que deveria ser incorporado por esses esculápios, e até explico agora o título da minha dissertação nesse momento. Esculápio era como... Isso está vinculado ao deus Esculápio da medicina, deus grego, né, que seria o patrono da medicina. Então, até para... Dentro dessa ideia, inclusive, de requinte, de notabilidade, de glória da profissão, os médicos às vezes se autorreferenciavam como esculápios, né, em alguns textos. Então, para esses esculápios alcançarem essa notabilidade na área médica, tinha um modelo de comportamento, um estilo de vida mesmo, a ser seguido. E a partir do momento que tu tem um comportamento, diversas formas de se expressar, de agir,
que tem que ser incorporado por todo mundo que quer ser notável, o que tu acaba estabelecendo? Uma identidade comum para todos, uma identidade médica. Então, dentro dessa identidade médica, eu entendi que existia um conjunto de práticas que era muito difundido entre eles, dentro da Faculdade de Medicina, daí o papel de formação da Faculdade de Medicina nesse sentido, né? Mas que, novamente, corrobora com a minha hipótese de que a medicina não é só ciência. O aspecto científico era importante, eles tinham uma formação considerada qualificada para os padrões da época, mas a ideia era que o médico notável realmente, ele não era só um cientista. Ele deveria ser um intelectual, ele deveria ser um sacerdote. Diego, muito bem. Que aula, mais uma vez, né, Diego? Que legal. Estou muito contente, então, de ter tido a oportunidade de te entrevistar sobre esse assunto tão fascinante. Imagina, obrigado. Então, na próxima semana, a gente volta com os papéis tradicionais, tu de novo aqui entrevistando. Isso mesmo. Então, te agradeço, Guta, foi um bate-papo muito legal. Semana que vem estamos de volta, então. Agradeço a oportunidade por mais essa conversa. Boa noite. Boa noite. O Momento do Patrimônio apresentou hoje a segunda parte da entrevista com Diego De Vincenzi, que é licenciado e mestre em História pela URGS, tendo sua dissertação versado sobre a nossa Faculdade de Medicina. Diego atualmente está fazendo doutorado também aqui na universidade, com temática relacionada à história política do Rio Grande do Sul. Este programa é uma realização do Setor de Patrimônio Histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que capta recursos para a restauração dos prédios históricos da universidade e a sua adaptação à acessibilidade universal. A edificação que será contemplada pela campanha de arrecadação de recursos deste ano é a Capela de São Pedro, prédio mais antigo do conjunto edificado da universidade, localizado na Estação Experimental Agronômica, em Eldorado do Sul. Para saber como contribuir, acesse nossa página www.predioshistoricos.urgs.br ou entre em contato conosco pelo e-mail predios.históricos@urgs.br. Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi, gravações e edição de Kleber Trindade e mesa de áudio de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima terça-feira às 20h30. Boa noite a todos e até lá!